Estamos de volta com Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Doutor Edival, hoje temos um tema atual, moderno, necessário. Eu acho que vai ser um tema palpitante para os adultos, para os pais, para as mães. Imperdível, né? O convidado já está ali, aguarde que voltamos já. Voltamos com o Casa Científica. Toda quinta-feira, um tema de muita relevância para você se atualizar. Olá, doutor Edival. Olá, Rodrigo. Um prazer muito grande estar aqui com você novamente. Hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Elton Macedo. Dr. Elton, que é um psiquiatra com atuação na psiquiatria também infantil e adolescente, vai falar conosco sobre um tema realmente extremamente palpitante. É um prazer, uma honra tê-lo aqui, Dr. Elton. Seja bem-vindo ao Casa Científica da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, meu irmão. Muito obrigado, Edival. Obrigado, Rodrigo. Fico muito feliz com o convite, Estar participando dessa iniciativa da Santa Casa, um local que eu também tive o privilégio de participar na minha formação. E estou à disposição de vocês para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Elton, olhando atentamente sobre o tema, eu fiquei com uma curiosidade que eu queria iniciar, inclusive, o nosso podcast com essa pergunta para ti. Eu vejo vício em cigarro, vício em drogas, em álcool, mas existe vício digital? Sim, Rodrigo. Infelizmente, existe dependência digital. Inclusive, o mecanismo que gera essa dependência é o mesmo de uma dependência química, A diferença é que nós temos na palma da mão dispositivos que podem estar nos inundando de dopamina e gerando um comportamento de busca incessante por aquele estímulo. Então é muito fácil hoje a gente perceber pessoas que passam horas e horas perdendo tempo em rede social, jogando, ou utilizando o celular por algum outro motivo, e isso sim tem gerado um grande impacto na sociedade. Quando a gente fala assim em dependência, queria que você conceituasse um pouco mais, porque acho que todos nós usamos celulares, a gente utiliza aplicativos, a gente utiliza Netflix e tantos outros instrumentos digitais. Quando é que isso deixa de ser um comportamento normal e passa a ser alguma coisa patológica, alguma coisa assim, mais para o campo da doença? Essa é uma pergunta importante, Edival, porque todos nós estamos cercados de tecnologia, Se a gente acorda, já tem um alarme no celular, daqui a pouco vem um aplicativo que a gente vai conferir as primeiras notícias, E de repente aparece uma outra notificação e a gente, em vez de passar um determinado tempo que a gente programou, passa horas a fio. Isso significa que você já está com dependência? Não. Existe o conceito de uso nocivo, que é um uso prejudicial, porém não gera um comportamento compulsivo. Aquele comportamento em que você não consegue parar de fazer. E o que está por trás disso? Na dependência, além do conceito do uso compulsivo, nós temos também o conceito da tolerância. Nós precisamos de tempos cada vez maiores para obter aquela gratificação, aquela sensação de bem-estar. E associado a isso, é necessário que haja um prejuízo significativo em várias esferas da nossa vida, na vida social, na vida profissional, na vida afetiva e nos autocuidados também, inclusive sacrificando horas de sono. Quando o paciente ele tem a dificuldade de parar, mesmo percebendo esses prejuízos, ele utiliza de mentiras para poder justificar esse uso, Isso já é um sinal de dependência. Agora, Elton, a gente compreende que isso pode gerar um turbilhão de prejuízos nas pessoas e, enfim, desde do contexto pessoal, a familiar, social mais ampliado. Então, é algo que é uma preocupação da sociedade, não é só do indivíduo que tem eventualmente uma dependência, porque certamente cai produtividade, enfim, impacta no seu trabalho, dentre outros. Então, existe tratamento para isso? Tem algum remédio que você tome que isso aí possa ser útil? Existe algum tratamento não medicamentoso? É um conjunto de coisas? Depende de cada pessoa. Como é que a gente pensaria um paciente ou uma pessoa que tem um diagnóstico aí de vício digital? Não sei se o termo correto seria esse. Como é que ele seria tratado? Qual seria a condução para esse tipo de paciente? Antes da gente chegar no ponto do tratamento, pegando a deixa que você já trouxe, a importância, a magnitude do impacto desse problema é muito grande. Só para vocês terem ideia, no mundo todo, 86% da população tem smartphone.
Dentre esses, cerca de 10% têm dependência tecnológica. Eles demoram cerca de 7 horas por dia em frente a uma tela. Aqui no Brasil, o dado é ainda mais assustador. Ele só perde para a África do Sul. Ele é o segundo lugar no mundo em tempo de tela, cerca de 9 horas por dia, tá certo? Então, assim, os nossos jovens, por exemplo, 68% dos jovens de 9 a 17 anos passam mais de 3 horas de tela diariamente. E isso não é recomendado, tá? Então, assim, quando a gente identifica, primeiro é necessário que você saiba quais são os sintomas de uma dependência para que você possa buscar ajuda. O primeiro passo é buscar ajuda. Muitas vezes o próprio paciente não está em condições, até pela própria fisiopatologia, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho do processo da dependência digital, que é uma dependência psicológica. Mas uma vez que você identifica um familiar, um conhecido que está tendo prejuízos, né? A palavra prejuízo em psiquiatria, ela diz muita coisa. Ela é o baluarte, aquilo que vai fazer com que você decida ou não por um tratamento mais intensivo ou não, medicamentoso ou só psicoterápico, né? Então, dentre as modalidades terapêuticas, nós temos as psicoterapias, dentre elas a terapia cognitiva comportamental, que é a mais indicada. Nós temos também a mindfulness, que faz com que o paciente ele se concentre no aqui ou agora, né? Ele se abstenha de estímulos externos e se concentre em coisas mais voltadas para o seu eu. Atividade física também entra, né, como mudança de estilo de vida, é algo fundamental, porque a atividade física ela vai justamente na contramão da fisiopatologia da dependência digital. E em casos mais severos, a gente utiliza medicamento, né? Quais tipos de medicamento? Nós podemos utilizar medicações para tratar as comorbidades, que são doenças psíquicas que podem já estar precedendo a doença da dependência digital, ou tratar patologias que vão surgir ao longo desse processo, né? Então, um paciente que tem dependência digital, ele está muito mais vulnerável a ficar deprimido, a ficar ansioso, a ter problemas com o sono, né? A ter outros tipos de dependência, isolamento social, fobia social. E pessoas que têm, por exemplo, déficit de atenção, eles são mais vulneráveis a adquirir esse tipo de dependência, justamente porque promovem um alto estímulo dopaminérgico. Dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, de prazer, de recompensa, né? E isso gera a dependência. Então, quando a gente escolhe uma medicação para tratar isso, vai ser em torno de um antidepressivo para diminuir a ansiedade, melhorar os níveis de humor, ou então um antagonista opioide para diminuir o nível de prazer, né, naquela atividade. Então vai ser mais ou menos em cima disso. E em raros casos, né, a gente pode até ter que lançar mão de um internamento, porque tem dependências que fazem com que o paciente mude muito o comportamento, e traga prejuízos severos para a família e para ele mesmo. Nessa sua resposta, Elton, você tocou no assunto assim que é sensível a todos nós, que é a questão das crianças, né? Você falando sobre tempo de tela para criança. Sim. E o que a gente observa na nossa sociedade, assim, às vezes os pais, com uma série de coisas para serem feitas, acabam dando o celular para a criança ela ficar ali um pouquinho mais calma, né? E talvez os pais até alimentem esse tipo de comportamento e até essa dependência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão da dependência digital no campo infantil. E queria que você falasse um pouquinho como é que você orientaria os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo, sobre esse manejo dos celulares e desses dispositivos em relação às suas crianças. Perfeito, Edival. Para mim, essa é a área mais sensível do problema, né? As nossas crianças e adolescentes, eles vêm de uma geração que já nasceram no mundo digital, né? Nós passamos por uma época em que não tinha internet, né? Não tínhamos, nem todos tínhamos videogame, né? Celular, smartphone não tínhamos. Então nós podemos ter uma infância sadia, de estímulo, em que nós corríamos, nós interagíamos entre pessoas, né? O máximo que a gente precisava para regular quando era bebê era um bico, né? Hoje em dia o bico foi substituído por um tablet, por um celular. E a criança passa horas a fio ali, hipnotizada com aquele tipo de conteúdo repetitivo. E ela perde o contato com os pais, perde o contato com outros pares, né, crianças da mesma idade, né, outros parentes, e isso vai prejudicar os marcos do desenvolvimento,
né? A criança ela precisa ter contato com o ser humano para poder reconhecer as expressões faciais, né? Para poder ter o tato, desenvolver o córtex pré-frontal que controla as emoções, né? Tem um controle inibitório. Então, assim, todo o desenvolvimento infantil, do ponto de vista psiquiátrico, está comprometido quando a gente deixa uma criança à mercê de horas de atividade com tela, né? E os adolescentes da mesma forma. Existem diretrizes que preconizam que as crianças menores que 2 anos de idade não devem ter acesso nenhum a celular ou a tela, né? Crianças 2 anos? menores de 2 anos. Uhum. 3 a 5 anos, no máximo 1 hora, supervisionada e de preferência com conteúdo educativo, né? De 6 a 11 anos, no máximo 2 horas, também conteúdo educativo, e de 11 a 18 anos, no máximo 3 horas, conteúdo produtivo e educativo também, tá certo? Mas nunca deixar de supervisionar, porque a gente sabe que esse mundo digital é um mundo muito perigoso, né? Muitas vezes a gente se preocupa muito com a segurança de nossos filhos, né? Aqui no mundo real, com quem que eles andam, a hora que eles chegam em casa, né? O que é que eles estão fazendo, mas no mundo digital isso aí é muito mais promíscuo, é muito mais sedutor. E é importante que um adulto esteja ali monitorando o tipo de conteúdo, porque o problema não é só a dopamina fácil na palma da mão, que está estimulando um comportamento ali recorrente de busca, mas também o próprio conteúdo em si já é um grande perigo. Agora, você na resposta à pergunta anterior, que a gente falou um pouquinho de tratamento, você falou de uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a atividade física, né? O exercício físico rotineiro. E a gente já falou aqui de morte súbita e outros podcasts. Nós falamos aqui, Edival, de câncer, oncogenética. Enfim, todos os episódios, AVC, todos os episódios falam-se em atividade física, mudança de estilo de vida, seja alimentação e, em especial, atividade física. E aí, para não ficar parecendo que não existe um racional, que é só algo meramente retórico, fala um pouquinho para mim, para que a população que esteja nos assistindo, esteja nos ouvindo, compreenda por que a atividade física, por que o exercício físico combateria um vício digital, né? Assim, ele combate uma doença cardíaca, mas também se tiver um vício digital, ele combate. Qual é o racional por trás disso? Para que a população assim diga o seguinte, olha, hoje eu vou investir numa corrida, ou numa musculação, numa natação, enfim, numa atividade para que eu possa sair desse vício digital que eu já identifiquei que me prejudica. Rodrigo, eu acho muito engraçado, né? Porque assim, a gente evolui muito a ciência, né? A gente busca conhecimento, mas quando a gente vai parar para pensar, a sabedoria dos nossos avós acabam prevalecendo muito, né? Dormir cedo, né? Trabalhar, né? Ter uma boa alimentação, que são as mudanças de estilo de vida. E a vida moderna nos tirou isso, né? No caso da atividade física, o que é que acontece? Você expõe o seu corpo a um evento estressor, que é o esforço físico, né? Isso vai gerar um estresse na sua musculatura. Só que isso é programado, é intencional. Você vai fazer o que é justamente o contrário do que o cérebro normalmente quer. O cérebro ele busca conforto e ele se afastar da dor. E quando você intencionalmente busca uma atividade que gera esforço, mas que você sabe que vai ter uma recompensa lá na frente, você está fazendo justamente o contrário do mecanismo da dependência digital ou qualquer outro tipo de dependência. Você fortalece o seu córtex pré-frontal, que é justamente a área do cérebro que faz um controle inibitório a qualquer tipo de comportamento adictivo, comportamento de vício, né? Você consegue postergar a recompensa. Isso é fundamental, porque você vai ter ganhos físicos, né? Você vai produzir endorfinas, que são substâncias que vão trazer bem-estar ao seu corpo físico. Você vai melhorar a qualidade do seu sono e, por consequência, você vai estar modulando a atividade do seu sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? É um circuito cerebral, né, composto da área tegmentar ventral, que leva a dopamina para o núcleo accumbens e depois para o córtex pré-frontal. Se você tiver muito estímulo, o núcleo accumbens ele vai ficar com muita dopamina e o córtex pré-frontal não vai conseguir inibir esse comportamento. E o indivíduo ele acaba buscando de forma repetitiva, né? Ele perde o controle
na busca desse prazer, que pode ser o prazer por sexo, pode ser o prazer por drogas e pode ser, no caso da nossa conversa, o prazer por atividades relacionadas à tecnologia, dentre elas as redes sociais, né, os jogos eletrônicos e o próprio uso dos smartphones. A gente fica, e eu acho que todo mundo que está nos ouvindo fica preocupado assim, será que eu estou dependente, será que eu estou viciado ou não? Acho que todo mundo deve estar nessa fase nos perguntando, se perguntando na verdade, né? E a gente tem, por outro lado, e a gente conversava um pouquinho sobre isso, um dilema, que é o seguinte, bom, o celular está disponível, eu utilizo muito, tem muitos aplicativos, é o banco, é as informações, são os grupos de reuniões, etc., que está à sua palma e te facilita a sua vida. Por outro lado, tem esse efeito, digamos assim, adverso, que é você ficar muito dependente, criando uma dependência, uma ansiedade, uma dificuldade muito grande, né? Então a gente precisa equilibrar, aparentemente, esses dois mundos, o lado positivo e o seu lado negativo, né? Sim. Como é que você vê, dentro desse dilema, dessa dificuldade, né, as estratégias de atrair o usuário de diversos aplicativos, de diversas redes, que parece que é algo que danoso, aparentemente, assim, eu pensando comigo aqui agora, né? Eles utilizam de uma estratégia para atrair o indivíduo e isso leva a uma epidemia de dependência digital. Como é que você vê essa questão do marketing, da estrutura digital e o risco para o indivíduo? Como é que ele se livra disso? Olha, a tecnologia veio para ficar, né? É inevitável. A gente tem acesso a ela por coisas cotidianas realmente, para trabalho, para lazer, né? Para estudo. Então, a gente tem que saber como é que funciona esse processo de dependência, né? Por exemplo, vamos falar de rede social. Sabemos que as redes sociais, elas foram inventadas com o objetivo realmente de conquistar a atenção de um público, né? E isso para fins mercadológicos. E por conta de eles aplicarem conhecimento de neurociência associado ao marketing, como eu acabei de explicar, eles sabem que como deixar você altamente engajado. E essa palavra engajado, ela pode ser substituída por fisgado, né? Então você fica realmente dependente daquele mecanismo de algoritmo, isso. Quem nunca parou um tempo para olhar, né, a rede social e de repente gastou muito mais tempo do que deveria porque vinha muito conteúdo parecido que te trazia dopamina muito fácil, né, na palma da sua mão. Então, é esse tipo de uso que você tem que ficar vigilante, né? O uso funcional, que você faz reunião online, resolve problemas, isso é bom, né? Mas até isso, você tem que também saber dosar. Porque você pode acabar não respeitando as horas de descanso, as horas com a família, o tempo de qualidade, né, com as pessoas que você gosta. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês que estão ouvindo, nós precisamos buscar o equilíbrio. Tá? Vivemos num mundo tecnológico cuja tecnologia é muito importante, mas a gente tem que também aprender a se desvencilhar dela no tempo correto, para que a gente possa vivenciar experiências humanas, né? A tendência hoje em dia é que essas experiências de realidade aumentada acabem chegando muito mais para a população, né? Tem o metaverso aí que está para ser lançado e difundido na população, em que você vai viver uma realidade totalmente fora, né? Como se fosse um avatar, né? E isso é muito chamativo, isso acaba trazendo um risco muito maior do que o que estamos vivendo hoje. Então, o conselho que eu dou é que vocês sempre busquem o equilíbrio, tá? Não deixem de fazer as coisas mais básicas, como ter tempo em família, cuidar dos amigos, conversa no tete a tete, né? Como diz no popular, desligar o celular, porque senão você vai ficar realmente escravo. Começa com o uso nocivo, que é um uso errado, um uso que prejudica, que é um passo para a dependência. Na dependência você já não tem mais o controle e você precisa de ajuda. Agora eu fico pensando, Elton, existiria algum fator de risco para que a pessoa pudesse ficar dependente? Ou seja, existe um indivíduo que vira viciado, entre aspas, em conteúdos digitais e o outro consegue atingir esse equilíbrio que você está falando. Existe um fator ambiental, existe um fator hereditário, um fator genético, ou existe uma miríade de coisas, um combinado de coisas que vão fazer com que aquele indivíduo seja
captado mais facilmente, seja uma presa mais fácil aí das redes sociais, por exemplo. Esses fatores de riscos já existem alguma coisa desvendada? Ou como é que está isso com relação à predisposição a vício digital? Tem sim. Na medicina, né, a gente sabe que tudo é uma mistura do bio, psico e social, né? As pessoas têm genes que podem predispor a determinado tipo de comportamento adictivo, né? Não só para mídia digital, tecnologia, mas também para drogas, sexo, comida, né? E então, quando alguém tem um gene que gera esse tipo de comportamento, ele só vai ser expresso, né? Também se houver um ambiente favorável para isso. Então, existem alguns fatores protetores, né? Quais são os fatores protetores? Viver no campo. Você pode ter um gene que vai gerar um comportamento de adicção, mas se você tiver uma vida simples, uma vida distante da tecnologia, dificilmente você vai desenvolver esse tipo de dependência. Talvez possa desenvolver outros tipos, porque o mecanismo realmente é uma disfunção do sistema de recompensa, né? Do ponto de vista comportamental, geralmente se você já tiver uma comorbidade psiquiátrica, né, um quadro depressivo, um quadro ansioso, uma fobia social, você pode se utilizar da rede social como uma forma de criar um personagem em que você se sinta acolhido, pertencente a um grupo, né? Se expressando, superando algumas habilidades que você tem a menos na vida real. Então isso também favorece. Pacientes que têm baixa autoestima, né? O que a gente chama de neuroticismo, que são sentimentos, são emoções negativas muito fortes, eles também são vulneráveis a desenvolver a dependência digital. As mulheres, por exemplo, elas são muito mais vulneráveis a desenvolver a dependência das redes sociais, né? Os homens, por outro lado, dependência de jogos eletrônicos. Então, tem alguns fatores, algumas nuances que demonstram aí um perfil de pacientes diferentes. Então, outra questão curiosa que você falou, né? Então, às vezes o indivíduo, ele já tem algum transtorno, ou uma predisposição, ou de repente até tem algum transtorno. Uhum. E eu fiquei curioso a respeito do efeito, né, da dependência das redes sociais no indivíduo que já possua, digamos assim, algum transtorno psiquiátrico, né? A gente tem muitas doenças psiquiátricas. Fale um pouquinho sobre isso, como é que é o efeito disso sobre essas pessoas? Piora, intensifica, pode ser uma forma de tratar? Fale um pouquinho sobre esse aspecto, né? Sim. Olha bem, existe uma premissa na psiquiatria que se você tem um transtorno mental, né, e você desenvolve algum tipo de dependência, você acaba piorando o prognóstico daquele transtorno. Então, as doenças de base e a presença de um transtorno com adicção vai gerar um prognóstico muito pior, uma resposta ao tratamento pior, né? Porque você vai ter funções psíquicas comprometidas na adicção, né? E que seriam recursos para você tratar as doenças de base, né? Por exemplo, a resiliência, né? A alteração do sono, que elas também podem prejudicar e a dependência também prejudica. Por outro lado, se você não tiver nenhum tipo de transtorno mental e você começa a desenvolver um comportamento de dependência digital, você fica predisposto a desenvolver problemas mentais do zero, entende? Agora, o uso da tecnologia, ele não é 100% maléfico. Qual é o X da questão? É o tempo de exposição e a precocidade de uso, além do próprio conteúdo, né? Por isso que se fala assim, quando você libera uma criança para usar, uma criança ali acima de 2 anos, você precisa saber qual é o conteúdo que ela está acessando e o tempo precisa ser realmente respeitado. Existem estudos que jogos podem melhorar a cognição de determinadas pessoas se for usado de forma adequada. Por outro lado, né, se você expor uma criança à tela, existe um estudo do JAMA em 2018 que traz que há uma redução do córtex cerebral quando a criança é exposta por mais de 7 horas a telas, né? Isso diminui a cognição. Então, não é demonizando a tecnologia, mas trazendo à luz que a forma como estamos utilizando elas está trazendo realmente uma grande epidemia de doença mental. O tema é palpitante, e quando o podcast é assim, a conversa é maravilhosa, passa rápido, passa voando.
demandaria aqui essa conversa aqui 10 podcasts, hein, doutor Edivaldo? Sem dúvida. Então, mas antes de passar a bola para o doutor Edivaldo, eu gostaria, Elton, de agradecer sua presença. Você que é um irmão querido, um médico super competente, acolhedor. E eu queria que nas suas considerações finais, você que eu não sei se eu te falei, Edivaldo, ele é sócio fundador do primeiro hospital psiquiátrico infantil aqui de Feira de Santana, então também é um empreendedor, né? Então, constrói, gera emprego dentro da nossa terra, dentro da nossa Feira de Santana, então assim, é uma pessoa extraordinária. Então, nas suas considerações finais, Elton, se você puder, qual seria o apelo de cidadão que você faria para os pais? Porque eu entendo que a construção desse mundo tecnológico já existe. Como é que a gente vai lidar com isso? Começa lá na infância, né? É a sua área de atuação. Então, antes de você se despedir, eu gostaria que você fizesse esse comentário. Aqui eu deixo um abraço enorme para você, um abraço para o meu querido amigo Edivaldo também, e dizer que hoje eu aprendi muito e certamente levarei vários desses insights que aqui eu tive para minha vida pessoal e também profissional. É isso aí, também eu adorei, viu, Elton, o tema, acho que é um tema extremamente atual, como o Rodrigo chamou a atenção. Acho que os pais, as mães, os adultos, as crianças, os adolescentes, todos que nos ouvem se interessam pelo tema, né? É uma oportunidade que a Santa Casa proporciona a todos. É um prazer tê-lo aqui, foi uma conversa muito boa, uma satisfação sempre revê-lo. Muito obrigado, Edivaldo, muito obrigado, Rodrigo. Realmente fico muito feliz de estar aqui entre amigos. E o apelo que eu faço para vocês que estão ouvindo são o seguinte: adultos, pais, se policiem, tá? Vocês estão vulneráveis também, mas vocês precisam também cuidar das crianças. Eu, no meu trabalho, percebo que é o público mais vulnerável, é os que podem estar colhendo aí os piores resultados desse tipo de adicção, de dependência, né? Então, nunca deixem de estar monitorando seus filhos, seus parentes. Coloquem regras, tá? A tecnologia veio para ficar, ela é muito importante, mas tem que ser usada com cautela. Esse é o meu recado para vocês. E assim encerramos mais um Casa Científica, mantendo o compromisso de levar informação de altíssima qualidade até a sua casa, até o seu trabalho. Toda quinta-feira, um novo podcast. Siga nossas redes sociais no Instagram e no YouTube, Santa Casa FSA, e no Spotify, Casa Científica. Até a próxima.